Serviço, ecossistema, vida, bioma, conjunto de plantas e animais agrupados por regiões no globo terrestre, semelhantes na formação, relevo, solo e no clima. Bios, vida, oma, grupo, são 6 os biomas brasileiros. Bom dia, eu sou Yarika Agostinho e estamos com mais um Ciência da Vida. Hoje o assunto tratado será sobre os biomas e as ações antrópicas. Para quem não sabe, as ações antrópicas são ações realizadas pelo homem. E essas ações têm causado muitas alterações no meio ambiente, trazendo consigo muitas preocupações. Mas essas ações não são somente de impactos negativos, como também podem ser de impactos positivos. Mas a mentalidade capitalista vem crescendo e trazendo consigo muitos problemas, ao achar que todas as indústrias precisam de sempre mais e mais matérias-primas para o seu crescimento e desenvolvimento. E alguns impactos negativos que podemos citar são a destruição da camada de ozônio, desmatamento, destruição de habitats, chuvas ácidas e entre outros. Impactos positivos que podemos citar são reciclagem, reflorestamento de áreas que foram desmatadas, presença de biodiversidade, uso de fontes de energias renováveis, coleta seletiva, entre outros. E agora vamos com os nossos repórteres. O Cerrado ocupa a área central do Brasil. É considerado o bioma brasileiro mais antigo e estima-se que tenha uma idade de 65 milhões de anos. Devido à sua idade e por ter 70% de sua biomassa dentro da terra, é considerado uma floresta de cabeça para baixo. Seu subsolo poroso acumula as águas provenientes dos rios aéreos amazônicos, proporcionando grandes aquíferos. Uma verdadeira caixa d'água que abastece inúmeras bacias brasileiras. Esse bioma é considerado a área de savana mais rica do mundo devido à sua biodiversidade, e a alta diversidade de ambientes reflete em uma elevada riqueza de espécies. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Um dos impactos ambientais mais graves na região foi causado pelos garimpos, que contaminaram os rios com mercúrio e causaram o assoreamento dos cursos de água. A atividade mineradora tem sido tão intensa que, em alguns casos, impossibilitou até mesmo a extração do ouro rio abaixo. Nos últimos anos, contudo, a expansão da agricultura e da pecuária tem sido o maior fator de risco para o Cerrado. A destruição e a fragmentação de habitats consistem atualmente na maior ameaça à integridade desse bioma. Pantanal. Tudo aqui vem com o ciclo das águas, a vida, o alimento e a morada. É a água que permite que a natureza se expresse, exuberante, rica, livre. Pantanal, a maior planície inundável do planeta. Uma imensa área que abriga centenas de animais e plantas. Um lugar essencial para o fornecimento de água, estabilidade do clima e conservação do solo. Um meio de sobrevivência para milhares de pessoas. Aqui, todos dependem dessas águas e desse ecossistema para sobreviver. Gente, estamos aqui no Pantanal e nas últimas 3 décadas o Pantanal vem sofrendo agressões pelo homem, praticada tanto na planície quanto principalmente no Planalto. Hoje em dia, as ações antrópicas e socioeconômicas no Pantanal são evidentes. A região está causando alterações no ecossistema aquático do Pantanal. Além disso, a hidrovia Paraná e Paraguai chama a atenção da sociedade pelos impactos que era causado na construção de diques e canais. Devem ser precedidas de ambiental para socioeconômico. Agora com você, Yari. A degradação ambiental já se tornou insustentável e todos nós temos que buscar soluções e nos preocupar. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Seu nome provém do tupi-guarani, que significa mata branca, e cobre mais de 90% da região de clima semiárido, entre a estreita faixa da Mata Atlântica e o Cerrado.
e é tão rica que alguns especialistas falam em caatingas, no plural, para identificar sua imensa diversidade. A caatinga abriga centenas de espécies de mamíferos, aves, peixes, abelhas e diversas espécies de anfíbios. As árvores secas e retorcidas, como também os cactos de folhas fibrosas, não são sinais de pobreza, mas de vida, que soube se adaptar ao clima semiárido. Infelizmente, a caatinga é um dos biomas mais afetados por ações antrópicas, devido à exploração feita de forma extrativista por locais, que levou assim a uma rápida degradação ambiental. Segundo estimativas, cerca de 70% da caatinga já se encontra alterada pelo homem, concentrando por fim mais de 60% de suas áreas suscetíveis à desertificação. A Amazônia, um verde e vasto mundo de águas e florestas. É o maior bioma do Brasil. Sua abrangência não se limita somente no estado do Amazonas, mas se estende por 9 estados da federação e ultrapassa as fronteiras, chegando a mais 8 países da América do Sul. Somente no estado do Amazonas, o bioma possui uma variedade surpreendente de espécies de árvores, plantas e animais. A Bacia Amazonas é composta por mais de 1.100 afluentes e seu principal rio, o Amazonas, lança mais de 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Há também em seu subsolo o aquífero Alter do Chão, tão imenso quanto o rio da sua superfície. Hoje eu vou falar sobre as ações antrópicas na Amazônia. A ação humana contribui cada vez mais para a seca na Amazônia. O desmatamento e o aquecimento provocado pelas emissões de CO2 fazem com que tenha a falta de chuvas na Amazônia. O desmatamento agrava o período de seca na Amazônia por conta da falta de cobertura vegetal, que diminui a transferência de água para a atmosfera, em um processo chamado de evapotranspiração, que nada mais é do que a evaporação do solo e a transpiração da planta, que faz com que diminua a quantidade de chuva presente no local. Pampa. Campos planos, abertos, com aproximadamente 180 mil quilômetros quadrados. Abriga a maior porcentagem do aquífero Guarani, principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul. Manejo tropical: gado, milho, trigo, soja e o arroz. Pense, as expansões da monocultura e das pastagens têm levado a uma rápida degradação das paisagens naturais do Pampa. Estima-se que resta menos de 36% de sua vegetação nativa. 43,7% da vegetação nativa estava suprimida, ou seja, desmatada. O Pampa é um dos biomas brasileiros. Uma pesquisa mostra que apenas 47,3% da vegetação natural estava preservada e os outros 9% são em relação à hidropecuária. O bioma Pampa sofre com a intervenção antrópica em sua área de abrangência, ocasionando uma perda da biodiversidade do bioma, contando com as espécies em processo de extinção. Muitas espécies de animais do Pampa estão sendo extintas por causa da monocultura. Exemplos deles são a onça pintada e o gato do Pampa. Consciência, preservação, participação, cuidado, urgência, integração, vida, bioma.